Somos companheiros na vida e na profissão e escolhemos a arquitetura como nosso ganha-pão. Ela nos conquista, ela nos desafia, ela nos ensina dia a dia. Muitas vezes é por ela que rompemos barreiras para que seja entendida pelos que ainda não a conhecem e trazer também àqueles que acham impossível tê-la. A arquitetura nos uniu, a arquitetura nos une e ela sempre nos unirá. E queremos que você se una a nós também para ser conquistado e entendido por ela. E assim poder dizer com toda a certeza desse mundo como é sábia a arquitetura. Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa da Sábia Arquitetura, aqui pela VRT Channel. Para quem não me conhece, eu sou a Cris Marcovecchio e eu, ao lado do meu sócio, marido e também arquiteto Francisco Donadi, estamos comandando esse programa semanalmente aqui para você, todas as quartas-feiras às 20 horas, tá bom? Bom, hoje eu vou dar meus recadinhos iniciais, como de costume, e depois a gente já vai falar do nosso case hoje, que tá bem bacana, bem bacana mesmo. Bom, para quem ainda não conhece as nossas redes sociais, principalmente a do Instagram, corre lá, digita @Sábia Arquitetura, você tá vendo aqui na telinha, Sábia Arquitetura, não tem 2 As no meio, é só um. E lá vocês vão ter mais ou menos ideia do que a gente vai postar, do que vem pela frente, daquilo que aconteceu. A gente vai sempre estar informando algumas coisas para vocês, tá bom? Então é interessante você visitar nossa página, conhecer um pouquinho, e se você se identificar, comece a seguir a gente, vai ser bem interessante. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais dos nossos trabalhos, algumas coisas do que a gente já faz aqui e que você quer conhecer um pouquinho mais, entra no nosso perfil também, da Madô Arquitetura, que é o nosso escritório. Lá vocês também vão ver vários posts, várias dicas, várias recomendações que nós damos dentro do nosso universo, que é o que a gente sabe mostrar de melhor para vocês, tá bom? Bom, pessoal, hoje nós queríamos mostrar para vocês um case visto de um ângulo um pouquinho diferente. Na verdade, é um projeto, tá? Mas ele foi feito de uma forma um pouco fora do convencional, que a gente costuma ver tradicionalmente, né? No que se fala, quando a gente fala de projeto de arquitetura. Foi um projeto feito à distância. Esse projeto foi uma consultoria e fica aqui no estado, nós estamos localizados aqui em São Paulo, capital, e esse projeto foi feito no Rio de Janeiro. Esse projeto foi feito, era uma sala de vinhos, tá? E ele, na verdade, ele chegou nesse tema depois que o cliente nos passou as necessidades e as expectativas que ele tinha, né, desse ambiente. Isso é muito interessante falar. E depois a gente também vai esmiuçar um pouquinho mais, explicar um pouquinho melhor como é que esse processo se deu. E o porquê nós desenvolvemos dessa forma, tá? Isso acho que é muito importante explicar para vocês, porque ele vai diferenciar o que é projeto de arquitetura e o que é consultoria de arquitetura, tá? Falando já no primeiro momento a diferença entre consultoria e projeto, o arquiteto, na verdade, ele tem um papel, né? Nós, na verdade, fazemos isso, que é verificar a partir das necessidades do nosso cliente se é possível encaixar no serviço dele uma consultoria ou um projeto. Por que isso acontece? O arquiteto, como todas as outras profissões, ele é imbuído de muitas responsabilidades. E responsabilidades, coisas que realmente, se você não estiver ao lado do seu cliente, você pode, de repente, ter consequências bem negativas. E quando nós falamos disso, nós falamos de estrutura, nós falamos da parte de elétrica, falamos da parte de hidráulica. Porém, quando existem questões que são possíveis de serem administradas pelo cliente, aí sim é possível ser feita uma consultoria. E é o que nós fizemos para esse casal de clientes nossos, tá? E aí, como é que começou o processo? Eles tinham um espaço
ocioso na casa deles, um espaço de lazer. Eles moravam num duplex lá no Rio de Janeiro, e eles tinham um espaço ocioso, enfim, eles não utilizavam, mas eles queriam que fosse um uso comum e que os dois apreciassem esse tipo de uso. Por exemplo, um hobby que os dois fizessem, não que somente um fizesse, né, costumasse praticar. Então, nós, conhecendo eles né, de uma forma mais profunda, conseguimos indicar essa sala de vinhos para eles. Por quê? Porque eles são grandes apreciadores dessa bebida, porque eles gostam muito de cozinhar, porque eles gostam muito de receber os amigos, e eles não tinham esse tipo de espaço no apartamento deles. Então, aquele espaço, na verdade, vocês vão ver a foto do antes, esse espaço acabou ganhando essa importância quando, né, foi se falado, né, de como fazer, e aí nós começamos a desenvolver o conceito, tá? Então, o que foi pensado, né, quando nós chegamos nessa conclusão? Aí nós começamos a entrar em mais alguns detalhes. Nós começamos a falar sobre quantidade de pessoas que pudessem frequentar a casa, nós começamos a explorar gostos de estilos que eles apreciassem. Lá, como a gente estava falando do Rio de Janeiro, do litoral, nós não poderíamos exatamente seguir um estilo, né, de um espaço que fosse, né, muito parecida com as tradicionais adegas ou bodegas, né, locais para degustação de vinho, mas que tivesse um ar que puxasse aquele tipo de ambiente. E aí vocês vão ver no desenvolvimento do projeto como é que aquele ambiente ganhou aquele ar, aquela inspiração para esse tipo de espaço, tá? Então, a gente vai agora entrar para mostrar o projeto para vocês, começando pelas plantas, como a gente já tradicionalmente faz aqui no programa. Depois nós vamos mostrar de uma forma resumida, mas vocês vão conseguir entender a escolha do mobiliário, dos acabamentos que foram colocados no piso, da marcenaria, dos móveis soltos que foram comprados, a consideração dos móveis existentes que eles já tinham, porque não era algo que eles queriam também investir muito naquele momento, até chegar naquele resultado final. E aí vocês vão ver também um pouquinho do nosso processo de desenvolvimento de projeto com desenhos feitos à mão e trocado pelo cliente, trocado com o cliente no processo. E o que é muito importante falar é o seguinte, esse projeto teve que ter a mão muito forte do nosso cliente, a presença do nosso cliente, porque nós estávamos à distância e ele teve que fazer todo o processo de compra, de recebimento de material. Mas a gente vai falar isso mais pra frente, depois que vocês verem o projeto. Combinado? Então eu espero vocês, vamos ver aqui o nosso vídeo, toda a nossa evolução, e aí a gente já volta a se falar, tá bom? Até daqui a pouco, pessoal. Vamos lá, pessoal, falar do conceito. Bom, depois de 5 opções de planta, nós elegemos essa junto com o cliente, onde você vê do lado direito um sofá existente, onde eles já possuíam, né, a mesa lateral, uma mesa de centro, onde nós tínhamos uma sala de TV. E do lado esquerdo foi o espaço que nós criamos, onde totalmente à esquerda, colado à parede, nós temos uma grande marcenaria, onde eles colocariam coisas que eles usam muito pouco, como malas de viagem e tudo mais. A gente vai ver com mais detalhes mais pra frente. E no centro desse móvel, nós temos 2 adegas, um frigobar e uns espaços para guardar utensílios, como taças, pratos, etc. Mais à direita, você consegue ver poltronas e cadeiras para receber os amigos, para degustar o vinho e tudo mais, e mesinhas de centro para compor esse espaço e poder apoiar as taças e tudo aquilo que eles vão utilizar. E entre esse estar e esse móvel colado à parede, nós temos um balcão, feito em marcenaria também, para apoiar garrafas, preparar as comidinhas rápidas. Falando de acabamentos, bom, o ambiente ele é basicamente composto em madeira, com a marcenaria nessa tonalidade e piso também. Luminárias
Essa aqui seria uma referência para a iluminação geral do ambiente, nós teríamos duas. E essas aqui seriam as pendentes que ficam sobre a bancada de preparo das comidinhas, enfim, dos vinhos, né? Voltando para a nossa planta, assinalando aqui, onde nós temos as poltronas e as mesas de apoio, nós separamos essas referências para nossa cliente. E sempre pensando, né, nessa bossa que o rio tem, essa leveza, junto com a madeira, que remete muito, né, à questão dos vinhos e tudo mais. E aqui, para dar um toque de modernidade, nós fizemos uma composição com um pouco de cores dessas mesas, né, conjuntos de mesas para elas serem bem versáteis e você poder movimentar no ambiente. E essa aqui foi a poltrona eleita, que ela é um misto, né, de cadeira com poltrona, com um pouco de tecido, e nós trabalhamos as tonalidades das madeiras dessas poltronas também. No total, elas eram em 5 unidades. E aqui você consegue ver as tonalidades dos tecidos que nós fizemos. Não fizemos tudo de uma cor só. Nós mesclamos essas 3 tonalidades junto com as tonalidades das madeiras das poltronas. E aqui o detalhamento do móvel, né, que fica entre o estar, né, com as poltronas e a nossa grande marcenaria. É um banco feito em teca, que é uma madeira muito resistente para o uso que ela se propõe a ter, que é de preparo de alimentos e para as pessoas sentarem. E nós decidimos fazer uma composição com almofadas bem coloridas, que você vai ver a seguir. Olha só, aqui você consegue ver uma ampliação do nosso banco com as almofadas, onde em cima você vê uma tonalidade bem clara, que seriam de almofadas maiores, com tonalidade clara para compor com o nosso futon. E à esquerda, nós trabalhamos com essas 3 tonalidades mais fortes, com almofadas menores, que seria o azul, o verde-oliva e um ferrugem, uma abóbora bem forte, para que desse toda essa alegria e a bossa para o ambiente. E esse daqui é o detalhamento da grande marcenaria, que nós comentamos no início, que divide com a parede, que está de costa para a parede, onde nós temos 2 portas, né, laterais, 4 portas, na verdade, que ficam do lado direito e esquerdo para guardar objetos que eles utilizam um pouco, e a parte central, onde na parte inferior nós temos 2 adegas e um frigobar, e na parte de cima nós temos uma cristaleira para guardar os utensílios. Vamos lá para as fotos, pessoal. Olha o ambiente como ele era antes. Esse é o ângulo oposto do ambiente que nós criamos, com o sofá existente. E aqui era uma disposição provisória de alguns objetos que eles tinham, o mobiliário que eles tinham. Olha o ambiente como ficou, pessoal. Uma vista um pouco mais de longe. Reparem nas cores das madeiras das poltronas, a diferença entre elas, a diferença das cores dos tecidos. E ali no fundo a nossa grande marcenaria, com o nosso balcão e o nosso banco feito em teca. Reparem nas poltronas, a tonalidade delas. Observem a iluminação. Existe uma diferença entre o antes e o depois. A iluminação valoriza muito o ambiente. E o trio de mesas de apoio, que tem traz toda uma beleza e muita funcionalidade para o ambiente. Aqui um outro ângulo. Final do nosso projeto. E aí, pessoal, gostaram? Bem interessante, né? O que eu acho que é mais interessante de falar, né? Sempre quando a gente mostra o antes e o depois, realmente é um resultado impactante, né? É um resultado que transforma muito o ambiente. Mas eu acho que assim, eu acho que a lição, né? Um pouco, a gente brinca, né? A moral da história, né? Do nosso case de hoje, é principalmente falar o seguinte: mostrar que existe um trabalho de consultoria, né, que muitos arquitetos desenvolvem, mas que é muito importante mostrar o quê? Que nem sempre um trabalho de consultoria pode caber dentro da necessidade do cliente, porque pode envolver questões que o arquiteto tem que ter responsabilidade, então ele deve existir essa conjunção de necessidade com o que pode ser fornecido, o que deve ser fornecido, tá? Uma outra coisa que é muito importante é que quando se contrata uma consultoria, o cliente ele tem que estar muito disposto e muito envolvido em todo o processo. O que significa isso? O arquiteto, ele pode, dependendo do escritório de arquitetura, mas eu sempre respondo pelo que nós fazemos no nosso escritório, é a elaboração de projeto até a execução de obra, tá? Dentro daquilo que é o nosso expertise.
um cliente estar disposto a contratar um profissional de arquitetura e eventualmente querer contratar só um projeto ou uma consultoria, ele tem que estar muito bem empenhado e muito bem, talvez até condicionado ou até muito bem orientado da realidade desse quadro. O que a gente quer dizer com isso? Ele vai ter que ter o tempo, a disponibilidade para ir até as lojas buscar esse tipo de imóvel. Ele vai ter que fazer os orçamentos diretamente com o marceneiro dele. Ele vai ter que procurar as luminárias. Isso a gente diz, né, no caso, que é um projeto que você vê, nós tratamos de imóveis, nós tratamos de marcenaria e que demanda um certo trabalho. Quando nós falamos de obra, né, quando você levanta uma parede, isso realmente é algo que deve ter a mão do arquiteto. O arquiteto deve estar presente no processo todo, seja um arquiteto que principalmente execute obras, porque tem arquitetos que fazem somente a parte de projeto. Então, é muito importante que você, quando contratar um profissional, tenha em vista todas esses questionamentos para serem esclarecidos e para que seu processo finalize de forma sadia, para que você não morra na praia, vamos dizer assim. Porque se você não tiver essa disponibilidade, o mais importante é que você tenha esse profissional do teu lado para te levar até o final do processo. Combinado? A gente acha que assim é muito importante levantar essas questões para vocês, certo? Uma outra coisa que é muito importante também, que eu tinha me lembrado de falar para vocês, sim. Uma coisa que é muito importante também falar para vocês é quando acontece toda essa questão desse processo, é que você consegue levar até o final aquilo que foi idealizado em projeto. Porque sim, você, levando o que foi combinado em projeto até o final do processo, aí sim você vai enxergar uma importância daquele documento, uma importância daquilo que você adquiriu. Afinal de contas, nunca se esqueça de que aquele projeto foi o levantamento e foi o amadurecimento das suas necessidades, das suas expectativas que você queria para aquele espaço. Então, a gente mais do que nunca, você cliente, né, precisa ter essa transparência com você mesmo nesse sentido. Legal, né? Eu acho que é importante ter muito claro essas questões. Pessoal, espero que tenha ficado muito clara esse nosso bate-papo final, que eu acho que é uma das nossas mensagens, né? Que eu acho que ela é muito importante. E se você tiver qualquer dúvida, por favor, manda mensagem pra gente, pergunta, tirem suas dúvidas, façam seus questionamentos e coloquem as suas opiniões. É muito importante que vocês façam essa troca com a gente. A gente já tem recebido muitas trocas e tem esclarecido muitas dúvidas. E em breve a gente vai ter uma espécie de um plantão de dúvidas aqui no nosso programa, para poder tirar essa nuvem, tirar essa cortina de fumaça, né, que às vezes fica na nossa vista, e para a gente poder explorar melhor esse universo que está tão disponível para nós e que nós podemos utilizá-lo da melhor forma possível. Tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Não se esqueçam, o nosso repeteco dos nossos programas, eles acontecem todas as quintas-feiras, às 8 horas da manhã, aqui pela VRT Channel. Então, se você não conseguiu ver às 8 horas da noite, às 20 horas da noite, todas as quartas-feiras, quinta-feira, liga aí no seu canal da VRT Channel e assiste às 8 horas da manhã. Combinado? Era o meu último recadinho que eu queria dar, que eu não dei na primeira parte do programa. Pessoal, um beijo. Até o próximo programa no Sabe Arquitetura.